Graça e paz, nós estamos iniciando hoje, agora, nossa escola dominical, nessa manhã de domingo, iniciando mais uma semana e vamos orar, consagrando esse dia ao Senhor e apresentando esse momento em que vamos estar aqui também reunidos para adorá-lo. Senhor, muito obrigado pela noite que nós tivemos de paz, descanso, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Obrigado pelo teu sustento, obrigado pelo teu cuidado diário com as nossas vidas. Obrigado porque hoje, mais uma vez, as tuas misericórdias se tornaram novas sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fique conosco durante esse tempo em que estaremos aqui, louvando, te cultuando, ouvindo da tua palavra. Que o Senhor seja, Senhor, o principal aqui entre nós, também com aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa abençoá-los, falar também ao coração deles, ó Pai, no nome de Jesus, abençoe este domingo, essa semana que se inicia, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor então, declarar que Ele é digno de glória, digno de honra, porque Salmos capítulo 4, versículo 3 diz que o Senhor fez maravilhas, Ele me ouve quando clamo. Então vamos declarar então, quão grande é o nosso Deus, que Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém, não há outro igual ao nosso Deus, digno de todo o nosso louvor. E a Ele então, nós entregamos o nosso coração, que esse seja o seu desejo, honrar ao Senhor diariamente com a sua vida. Enquanto nós estivermos aqui, que o seu desejo seja de honrar ao Senhor, de dar louvores ao Senhor. Senhor,
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer. Sim, Senhor, como acabamos de cantar, toma, Senhor, os nossos corações, toda a minha alma. Eu vivo só para Ti. Sempre que nós acordarmos, cada vez que nós respirarmos, ó Pai, faz o Teu querer em nós, ó Pai. Cumpre, Senhor, os Teus sonhos, os Teus propósitos das nossas vidas, ó Pai. Consagramos, ó Pai, este período de louvor a Ti. Consagramos essa manhã a Ti, Senhor. Fala, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Receba, Senhor, esses cânticos como adoração, Senhor, como gratidão por tudo que o Senhor é. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Amém. Amém. Nós louvamos e bendizemos o Senhor por esta manhã, né, pela oportunidade, mais uma vez, que a gente tem de estar na casa do Senhor aqui, reunidos. Temos irmãos aqui no templo, né, conosco, adorando ao Senhor. E também você que está nos assistindo ou participando conosco, adorando conosco na sua casa. Os irmãos chegaram ainda há pouco aqui, né? E a gente sorri, mas não sabe que o irmão que a gente está sorrindo, né? A gente tem agora que usar mais as mãos também, né? Então, às vezes parece que a pessoa não está cumprimentando, né? Então, quero saudar a todos queridos com a graça e a paz do Senhor. Olha como é importante, né? Não somente os nossos gestos, né? Mas a gente acaba vendo nesse tempo que as expressões também são muito importantes, né? Mas acabam ficando ocultas, né? A expressão facial, e a gente acaba não conseguindo demonstrar tanta nossa alegria quando a gente vê as pessoas, que às vezes um simples sorriso, né? Mas a gente sorri e a pessoa não está vendo, né? Que a gente está alegre de tê-la perto da gente. Mas nós agradecemos ao Senhor pelas muitas oportunidades, agradecemos ao Senhor pelo carinho, pelo cuidado dele conosco, pela provisão. Então feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Deus, nesta manhã mais uma vez, colocando a nossa vida no altar do Senhor, o nosso coração, as nossas petições. Muitas vezes nós intercedemos apenas por nós mesmos, né? E nós precisamos interceder por nós e por aqueles que nós amamos. Se há alguém na sua família que está enfermo, se há alguém que você conhece que está passando alguma luta, alguma dificuldade, então é momento, é oportunidade para você colocar o seu coração nas mãos do Senhor por você e por aqueles que você ama, por aqueles que você deseja nesta manhã, que também receba a palavra de Deus, o consolo do Senhor para a sua alma. Vamos orar? Pai Santo, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus bom, o Senhor opera maravilhas, o Senhor continua fazendo maravilhas, operando maravilhas, sinais e maravilhas, prodígios, ó Deus,
E nós somos testemunhas disso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, nós te louvamos por todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado de adorar o teu nome nesta manhã mais uma vez. Nós encerramos uma semana na tua presença, iniciamos outra e fazemos isso da melhor maneira. Estamos na tua casa, aqueles que estão na sua própria residência, mas transformam nesta hora a sua casa num templo ao Senhor, num lugar de culto a Deus. Nós adoramos o teu nome e pedimos a ti, ó Pai, que nos conduza e que tudo no dia de hoje seja para a honra e glória do teu santo nome. Suplicamos agora, Deus, por aquelas pessoas que estão realmente, ó Deus, num momento de grande angústia, tribulação, por qualquer motivo que seja, ó Pai, nós suplicamos por estas vidas, pessoas que conhecemos, queridos que amamos, ó Pai, e também por aqueles que talvez nós nem conhecemos, mas suplicamos, clamamos a Deus pelo mundo em que vivemos, ó Pai, clamamos pela nossa cidade, pelo nosso bairro, clamamos a Deus pela humanidade que está angustiada, Senhor. É tanta notícia de depressão, tanta notícia, ó Deus, de pessoas com aflições no coração por conta da incerteza, da insegurança. Ouvimos tantas pessoas que têm perdido a vida e isso tem levado muitas famílias ao luto. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós suplicamos o conforto e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor contemple com a tua graça, ó Deus, todas as vidas, todos os corações, e que haja, ó Deus, um encontro todos os dias, todos os instantes com o Senhor, que hajam reencontros com o Senhor, que hajam reconciliações, que hajam conversões, ó Deus, que haja libertação em nome de Jesus. Nós clamamos por tudo isso, ó Deus, porque nós não temos e não conhecemos outro Deus. Por isso, ó Deus, a ti suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós temos caminhado diante do Senhor. Toda semana, na terça-feira, nós temos o nosso pequeno grupo, né? Você pode participar com a gente, é só você deixar o seu telefone aí nos comentários aí do Facebook, né? Você pode participar com a gente, depois eu mando o link. Na quarta-feira temos culto de oração. Sexta-feira temos encontro de homens, encontro de mulheres. Tem sido uma bênção. Domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite temos o nosso culto. E quarta-feira de manhã, às 6 horas da manhã, nós temos os homens orando ao Senhor, tá bom? Então você está desafiado a participar com a gente e colocar seu coração também no altar de Deus, tá bom? Nós somos uma família e por isso nós caminhamos juntos. Os irmãos que estão presentes aqui, que vieram preparados, nós teremos agora um momento de ofertório, poderão ofertar em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar e vamos ofertar se você está preparado para fazer isso nesta manhã. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Você que está aqui, nos acompanhando pessoalmente, vamos ficar de pé para cantar essa canção, dizendo que Ele é a nossa alegria, a nossa herança, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que os nossos pais possam nos abandonar, Ele é sempre o mesmo e é nele quem devemos nos alegrar. Dia de tribulação.
orar então. Senhor, te agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui depositados, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a administração desses recursos para a honra e glória do teu nome, para essa casa, para que haja, Senhor, mantimento. E também que o Senhor abençoe a todos nós, ó Pai, que o Senhor possa nos dar condições, cada dia mais, ó Pai, de contribuir com o teu reino, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre algo que nós precisamos ter em tempos de tribulação, em tempos de luta. E nós vamos hoje à noite começar uma série de reflexões sobre perguntas que nós fazemos a nós mesmos, né, ou deveríamos fazer. A humanidade às vezes ela se preocupa com muitas situações pessoais, e essas preocupações elas necessariamente não levam a uma mudança de vida, né? Nós precisamos ter algumas perguntas que nós fazemos a nós mesmos, mas essas perguntas elas devem gerar transformação na nossa vida e no nosso coração. Se nós não somos transformados internamente, se não há transformação em nós, não há transformação no mundo. E não havendo transformação no mundo, não havendo regeneração no mundo, então o mundo se torna cada vez um lugar menos favorável para habitarmos nele. E agora de manhã eu quero começar a pensar com os irmãos a respeito daquilo que nós precisamos ter, porque quando nós nos deparamos com algumas questões da vida, nós nos entristecemos, né? Quando nós nos deparamos com dificuldades, o nosso coração fica apertado. Quando nós nos deparamos com enfermidades, o nosso coração fica dilacerado. Quando nós nos deparamos com a questão da morte, nós ficamos realmente muito entristecidos, né? É por isso que nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas estão mergulhadas na depressão e o índice de suicídio aumenta de forma assustadora, né? Nós precisamos então observar na palavra de Deus o que nós precisamos fazer para termos uma vida feliz. Então, Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Romanos 12, a partir do verso 9, diz assim: todos acharam? Você que está em casa também, se você puder compartilhar a sua palavra com alguém que não tenha, faça isso. Romanos 12, a partir do verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vamos orar? Pai Santo, Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta manhã pela oportunidade, mais uma vez, que temos de estar diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos encha a alma, o coração e o espírito, ó Deus, para que nós possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Dá-nos entendimento, meu Pai, nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, entre tantos conselhos que nós temos aqui, que o apóstolo Paulo nos traz, eu gostaria de pensar com os irmãos do versículo 12 do capítulo 12. Paulo dá orientações para a vida comunitária, Paulo dá orientações para a vida na igreja, Paulo dá orientações para os relacionamentos, mas no versículo 12 ele vai dizer a respeito daquilo que nós precisamos em tempos de tribulação, né? A irmã Keila nos trouxe um cântico agora que declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, né? Palavra do profeta Abacuque: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém, queridos?
às vezes enfrentamos desemprego, às vezes enfrentamos problemas de saúde, às vezes enfrentamos problemas de luto, e nós precisamos então olhar para o Senhor e aquilo que a palavra dele nos diz, para que nós não caiamos, para que nós não esmoreçamos, para que nós possamos continuar firmes. Então, Paulo vai dizer assim: regozijai-vos, verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Como é que nós podemos nos regozijar em tempos de tribulação? Então, Paulo dá uma ordem, ele faz uma palavra de advertência e é uma palavra de ordem, né? Vamos avançar, vamos prosseguir, vamos adiante. Mas ele diz que a gente tem que fazer isso alegres, sede pacientes na tribulação. Gente, como é que a gente vai ser paciente num tempo de tribulação? Meio complicado isso, né? Quando a gente precisa esperar, quando nós temos que aguardar. Olha, eu acredito que um dos momentos mais angustiantes que a gente tem é quando alguém que nós amamos está hospitalizado, não é verdade? A gente fica angustiado, principalmente quando os médicos dizem assim, ó, as próximas 42 horas são cruciais. Nosso coração fica, né, abatido, nós ficamos naquela angústia, naquela ansiedade, nós ficamos preocupados. Quando a gente tem que fazer uma cirurgia, né, tá tudo pronto, né, fez todos os exames, o médico fez o risco cirúrgico, tá tudo ótimo, fala, ó, você está preparado para a cirurgia. Você já fica naquele negócio, você não sabe se você quer que chegue logo, para acabar logo, ou se estende para você não precisar passar por aquilo, não é verdade? Mas é realmente um tempo de angústia. Você vai no médico, te passa um exame, você vai lá, faz o exame, você já quer saber o resultado na hora. A pessoa que está fazendo o exame, você pergunta, ela não te fala nada, te dá um envelope fechado e diz, ó, leva para o médico, né? Eu não sei, muitas vezes eu já abri o exame antes de levar para o médico, né? Não sei se você já fez isso. Mas é angustiante, né? Esse momento que a gente passa, é angustiante essa espera. Mas Paulo vai dizer, regozijai-vos na esperança. Ou seja, para que nós possamos ser pacientes na tribulação, nós precisamos estar felizes num motivo muito importante, na esperança. Ou seja, o nosso coração precisa estar esperançoso. E aí a gente vai ver algumas passagens da palavra do Senhor que vai nos mostrar sobre isso, ok? Então vamos lá, o que é esperança? Expectativa, esperança, esperar, ter expectativa, esperar de volta, esperar de antemão. Essa expressão de esperança aqui, nós vamos encontrar, eu estava vendo alguns comentários, e nós vemos isso, a etimologia desta palavra traz isso, expectativa. Mas muitas vezes a nossa expectativa ela está mais relacionada a coisas ruins do que coisas boas. Geralmente, quando há alguma coisa que nos traz um certo temor, nós logo pensamos no pior. Não é verdade? A gente tem uma tendência de pensar mais no pior do que de pensar no melhor. Seu esposo chega em casa todos os dias naquele horário, né? Então você sabe que 6 horas ele está chegando em casa. 6, 6h15. O seu filho chega da escola meio-dia, meio-dia e meia. Deu meio-dia, ele não chegou, você fala, está com algum coleguinha. Deu meio-dia e 15, né? Não chegou, a gente já vai ficando preocupado. Meio-dia e meia, 15 para 1, e devemos ficar preocupados mesmo. Mas logo nós já pensamos no pior. Nós não imaginamos que aconteceu um problema, que o carro quebrou, que o ônibus que foi buscar, a mulher da condução teve uma dificuldade, né? Ou a pessoa que está levando o seu filho na condução, o seu marido foi chamado pelo chefe e ele ia dar uma notícia de uma promoção e por isso demorou mais, né? Mas a gente logo, o nosso coração se aperta. Obrigado, irmão. O nosso coração se aperta porque a gente fica com medo, e medo do pior que vai acontecer. Mas Paulo vai dizer que nós temos que estar prontos para receber coisas boas. Regozijai-vos na esperança, né? A gente vai ver aqui que na Bíblia, 146 vezes nas quais os verbos ou substantivos descrevem esperança, metade o fazem num sentido secular.
a gente vai ver o seguinte: 73%, ou seja, metade exatamente, das vezes que nós encontramos na palavra de Deus essa expressão esperança, ela está relacionada a questões seculares. Temos esperança de um trabalho melhor, temos esperança de que as coisas vão melhorar, temos esperança que uma vacina para a pandemia, para o coronavírus vai surgir. Você tem esperança, né? Marcelo tem esperança que o São Paulo vai ser campeão, né? São esperanças aí que a pessoa tem, né? Então você fala, eu espero que haverão contratações boas aí, né? Então você tem esperança que o seu comércio vai dar certo. São expectativas do seu coração. E a outra metade das vezes que aparece essa palavra esperança, ela está relacionada à esperança dos fiéis em Israel de expressar através dos verbos, dos substantivos. Deus é mencionado como objetivo da esperança. Ou seja, eu não estou esperando apenas na evolução do comércio, de que os governantes que vão ser eleitos serão bons vereadores, bons deputados, bons prefeitos, mas eu declaro que independentemente dos governantes, independentemente se as vacinas vão surgir ou não, independentemente se o seu time vai ser campeão ou não, né? Independentemente se o seu negócio vai bombar esse ano ou não, você confia plenamente no Senhor. Amém? Então, nós vamos ver aqui que na nossa vida, né, há esse movimento, né? A esperança humana e a esperança em Deus. A esperança nas coisas terrenas e a esperança em Deus. É fato, irmãos, que a esperança e a fé andam juntas. E a fé é uma atribuição, é um presente, é um dom que o Senhor nos deu. Quando Paulo vai dizer aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Ou seja, Deus atribuiu a cada um de nós a possibilidade, o desejo de termos esperança. Esperança tanto nas coisas terrenas, quanto nas coisas espirituais. Tanto naquilo que acontece para nós aqui no mundo, quanto a certeza de que todas as coisas que acontecem aqui são reflexos daquilo que o Senhor Deus tem feito para nós. E é interessante, por que isso? Imagina que se você vivesse no mundo apenas com esperança só no céu. Você não ia querer trabalhar, você não ia querer estudar, você não ia querer fazer mais nada, né? Na vida. Não, só espera o dia que Deus virá me buscar. E aí a vida seria uma vida completamente sem graça. Por isso que Paulo vai dizer que se eu esperar em Cristo só para esta vida, eu então sou um homem digno de pena. Nós esperamos nas coisas da vida, mas sobretudo esperamos na glória celestial. Os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está nos céus. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Certeza e convicção de que a nossa vida não é aqui. Então, está associado tanto às questões humanas quanto às questões espirituais. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Palavra do Senhor. E aí nós temos a mensagem de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 17. Esperança em Deus. Há esperança para o seu futuro, porque os seus filhos retornarão. Mensagem do exílio, ou no exílio, para aqueles que estavam no exílio, palavra do Senhor ao seu povo, de que eles poderiam ter esperança no Senhor, porque o seu povo voltaria para a sua terra. E olha, irmãos, nós temos esperança de que um dia nós vamos voltar para o céu. Amém? É a esperança que nós temos que nos permite viver. É a esperança que nós possuímos que nos permite avançar. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos nela. E é este regozijo que nos dá a certeza de que os filhos voltarão à sua própria terra. Pastor, eu criei os meus filhos nos caminhos do Senhor e hoje eles estão distantes de Deus. E isso traz uma tristeza tão grande no meu coração que eu estou a ponto até de desanimar. Eu acho que eu nem quero mais
continuar na vida cristã, porque parece que a mensagem, a palavra do Senhor Deus, ela não é real para mim. Às vezes a gente pensa isso, né? Você ensinou, criou, trouxe eles para a escola bíblica e hoje estão caminhando distantes do Senhor. A palavra de Deus promete que os filhos retornarão, voltarão para a sua casa, porque o Senhor não mente na sua palavra. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, jamais se desviará dele. Você crê nessa promessa, irmãos? Amém? É isso que nós precisamos crer. Então, Paulo vai dizer que nós devemos nos alegrar na esperança. Ou seja, você deve continuar orando, você deve continuar clamando, você deve continuar chorando aos pés do Senhor, mas você tem que se regozijar na esperança. O que isso significa? Que a gente não tem que estar sempre chorando. A gente tem que estar feliz por estarmos orando, clamando, ainda que não vemos o resultado físico das nossas orações, mas devemos continuar caminhando felizes. Por quê? Porque nós ainda não vemos, mas o Senhor está trabalhando. Nós ainda não vemos, mas o Senhor fará. Nós ainda não vemos, mas o Senhor tem promessa, e se Ele tem promessa, eu quero viver nessas promessas. Eu quero usufruir das promessas do Senhor. Seja isso no seu casamento, seja isso no seu negócio, seja isso em todas as coisas que você realiza na sua vida, você precisa viver feliz. É por isso, irmãos, que o crente em Jesus, aquele que conhece o Senhor na sua vida, aquele que teve uma experiência de salvação, ele não pode viver uma vida cabisbaixa. A gente tem que levantar a cabeça e avançar. O meu sobrinho, ele é deficiente, muitos irmãos conhecem ele, né? O Salinzinho, né? Ele nasceu com paralisia cerebral. E ele então não anda, né? Ele não faz as coisas que as nossas crianças muitas vezes fazem. A minha irmã sempre diz que o Salinzinho ele não faz bagunça, como ela gostaria que ele fizesse bagunça, né? Mas ela sempre diz que o desejo, e ela espera que um dia ela vai vê-lo correndo na glória celestial, né? Porque lá no céu não vai ter nada disso. E o Salinzinho, a gente conversa perto dele e ele vai gravando as coisas na cabeça, depois ele vai falando, né? Tudo aquilo, a cabecinha dele vai gravando. E agora ele está com a expressão seguinte: levanta a cabeça. Ele sempre fala isso, levanta a cabeça. E isso tem sido muito interessante, porque às vezes em momentos que a minha irmã mesmo tem compartilhado, momentos de tristeza, quando gostaria de vê-lo fazendo as atividades que outras crianças fazem, ele mesmo fala para ela: levanta a cabeça. Queridos, nós precisamos levantar a cabeça, porque o Senhor tem algo maravilhoso para nos oferecer, para nos dar, né? Pode você não estar vendo aqui, mas devemos olhar sempre avante, devemos crer nisso. Há alguns anos atrás eu fazia atletismo, faz tempo, hein? Eu fazia, né? Já dá para ver pela forma física, né? Muito tempo atrás. E eu tinha um técnico que ele dizia o seguinte: olha, Renato, quando a gente está correndo e a gente está na frente da corrida, na prova, está em primeiro lugar, quando a gente vai se aproximando da linha de chegada, a tendência é a gente diminuir o ritmo. Você vai ganhar a prova, o segundo lugar está lá atrás, e você vê a chegada, então você diminui, porque você já ganhou. Então ele dizia sempre para mim o seguinte: olha, você vai olhar a chegada sempre 10, 20 metros para frente. Fixa um ponto lá na frente, que você tem que passar pela linha de chegada direto, no mesmo ritmo, sem diminuir o seu tempo, porque assim, ó, você vai ganhar a prova e o seu tempo vai ser um tempo excelente. Às vezes, irmãos, a gente tem certeza da vitória, mas a gente vai diminuindo o ritmo, não é? Tem dia que você levanta, você fala: hoje eu tô com fé, hoje eu vou orar, Deus tem muitas coisas para mim, porque eu creio na esperança, eu creio na glória, eu creio no Senhor. Mas aí os dias vão passando e você vai diminuindo. Eu tenho certeza que eu sou mais que vencedor, então eu acho que eu posso diminuir o passo. Não podemos. Temos que continuar, temos que avançar, temos que fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda e crer nele. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços
de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, verso 29 ao verso de número 32. O Senhor multiplica as forças do cansado. Regozijai-vos na esperança. É isso. Ele vai multiplicar as forças. Tem dia que a gente está cansado. E não é aquele cansaço físico. É o cansaço da mente. E é o cansaço da alma. Você fala, estou cansado. Já fiz de tudo por esse menino. Olha, já fiz de tudo por esse meu marido. Já fiz de tudo pela minha esposa. Já fiz de tudo por esse meu amigo. Não tenho mais nada para fazer. Eu acho que não tem mais nada para fazer por ele. Estou cansado. A gente pode falar isso para Deus? O que vocês acham? Podemos, né? Senhor, estou cansado. Estou exausto. Estou cansado mesmo. Mas o Senhor multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Olha que maravilha, né? Os jovens se cansam e se fadigam, e de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Interessante aqui a expressão, pastor, os jovens não se cansam nunca, né? Ixi, hoje em dia a gente está vivendo uma geração de jovens tão cansados, né? E eu, quando era mais jovem, não tinha condução igual tem hoje, não, ônibus, né? Bicicleta ainda era mais difícil a gente ter. Era difícil ter bicicleta, que dirá carro, né? Moto. A gente cortava a cidade andando a pé, era tudo a pé, né, que a gente fazia. Mas hoje parece que a gente está vendo uma juventude tão cansada, os jovens estão meio desanimados, né? Se não for de carro, não vai. Se não tiver internet, não, se não tem internet, eu não quero. Mas jovens, o Senhor Deus quer usar a juventude de vocês e a vitalidade para que vocês realizem a obra do Senhor, para que avancem. Avancem em todas as áreas. Sejam ativos. Mas sobretudo para que vivam na presença do Senhor. O Senhor chama atenção para o fato de que aí a expressão os jovens, né, pensando na questão da vitalidade da vida, mas não importa a idade que você tem, o Senhor vai renovar as suas forças. Amém, irmão? Ele vai renovar o seu coração, ele vai renovar a sua esperança. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Pensou negativamente? Pensou que não vai dar certo? Pensou que a situação não tem solução? Lembre-se da esperança. O Senhor garante que Ele tem algo mais. O Senhor garante que Ele tem vitória. O Senhor garante que Ele está à frente de todas as coisas. Aí nós vemos em Salmo 40, versículo 1. Ainda mesmo de máscara, dá para ler juntos? Vamos lá? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência. E aí vem a segunda parte do versículo, né? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A nossa esperança vai nos permitir entender de que Ele está conosco e de que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor quando clamamos por socorro. Senhor, me ajuda, porque eu não sei como eu vou resolver isso. E não é só diante daquelas situações que nós julgamos ser grandiosas. Olha, irmãos, Deus cura a enfermidade. E quando a gente está falando isso, nós não estamos falando sobre Deus cura a grande enfermidade, mas tem dificuldade para curar a pequena. Ou Ele cura a pequena e tem dificuldade para curar a grande enfermidade. Para o Senhor Deus não há o quê? Impossíveis. Por acaso há alguma coisa impossível para o Senhor? Há alguma coisa impossível para Deus? Há algo que Ele não possa realizar? Então você está com uma dor de cabeça, ore. É simples, talvez, aos seus olhos. Na verdade a gente nem sabe, né, por que a gente está com dor de cabeça, então vamos orar. E aí você tem uma situação grandiosa, você recebe o diagnóstico de uma doença que é incurável. E vamos orar. Você está no trabalho, tem uma situação para ser resolvida, você já fez todo dia, mas aquele dia não está dando certo. Para e vai orar. Pastor, eu vou parar e tomar um café. Tomar café é bom, mas não resolve. Não, vou parar para arejar a cabeça. Isso é bom também. Mas isso só não resolve. Porque quem dá sabedoria ao homem é Deus.
Quem vai dar sabedoria a você para resolver é Deus. Você precisa passar num determinado local, à noite, escuro, tem informação que é perigoso ali. O que você vai fazer? Eu não vou não, que eu estou com medo, né? Mas você precisa ir. O que você faz? Ora, clama, busca, suplica, chora aos pés do Senhor, mas regozije-se na esperança. Creia que Ele está com você quando você clama. Isaías 62, verso 1 a 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei abalado. Olha que maravilha. Somente em Deus espera a minha alma. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês para o derrubarem como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca maldizem, porém de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Amém? Esse texto aqui é bem interessante, porque às vezes você está num trabalho, e eu já passei por isso também, já fiz isso também. Você está numa empresa, no trabalho, alguma coisa está acontecendo lá, você é cristão, alguma coisa está acontecendo, você crê em Deus, que Ele vai resolver, mas você tem lá um chefe lá que o camarada é carne de pescoço, né? Desculpa a expressão. Só que você está confiando em Deus, todo dia você está orando, porque Ele está criando um problema na sessão, está colocando uma pessoa contra a outra. Já aconteceu isso? Ou só comigo, né? Todos nós já vivenciamos uma situação como essa, né? Só que aí o que acontece? Você chega lá e as pessoas começam a... Você está crendo no Senhor, orou, mas aí você chega num grupinho na hora do cafezinho, tem um pessoal falando mal do chefe. No primeiro dia você está só ouvindo. E você chega em casa e comenta com a esposa. Você fala, ó, lá em casa, lá no trabalho o negócio está acontecendo assim, assim. O pessoal está falando, mas eu espero em Deus. No segundo dia, você chega lá e começa a dar ouvidos àquilo que está falando. E aí você deixa de confiar no Senhor, que vai resolver o problema, e passa a fazer o quê? Participar da rodinha. E quando você vê, você também já está falando mal do chefe. Você também já está incluído ali. Você também já faz parte daquela situação. Você deixou de confiar em Deus e agora passa a confiar nas pessoas. Porque eles dizem assim, não, nós vamos fazer um motim aqui, né? Nós vamos arrumar um negócio aqui para tirar ele. Ó, se assina, se chama, chegar para você, você participa com a gente. Isaías diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Eu é que sei que pensamentos, diz o Senhor, tem a respeito de vocês. Esperança. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal. Amém? Amém. Ele sabe o que Ele tem para você. Ele sabe. Nós só precisamos confiar. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Deus tem resposta para as nossas dúvidas? Deus tem conforto para nosso coração desesperado? Deus tem vida para o momento de morte? Deus tem esperança para uma situação aos nossos olhos completamente perdida? Deus tem algo para renovar na nossa vida, no nosso coração? Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Às vezes, irmãos, o nosso erro, o nosso pecado nos coloca em algumas situações complicadas. Somos meio que transferidos, né? Para o vale da sombra da morte, por causa dos nossos erros, das nossas falhas, né? Mas o Senhor vai nos trazer de volta de lá, amém? O que a gente precisa fazer? Buscar o Senhor de todo o nosso
coração que nós o encontraremos. Lembra da história do filho pródigo? Estava em casa, tudo ótimo, maravilhoso, bom, tinha de tudo, mas ele falou para o pai: pai, me dá aí a parte da herança que me cabe, porque eu quero fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. A vida é minha, o nariz é meu, esse dinheiro que tem aí pertence a mim. E o pai, muito triste, vai lá e dá a parte dos bens para o filho. E a palavra de Deus diz que ele vai para uma terra distante e ele gasta todos os seus haveres dissolutamente. E para onde ele vai? Ele vai para uma fazenda trabalhar alimentando porcos. E diz a palavra de Deus que ele estava com tanta fome que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Até que de repente ele fala: poxa vida, os servos do meu pai, eles comem melhor do que eu. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É isso que eu gostaria, só isso. E então a palavra de Deus diz que ele levanta e vai, mas o pai já o estava esperando. E a Bíblia diz que quando o pai daquele menino o vê de longe, ele o recebe de braços abertos. Amém, irmãos? Ele o recebe, o texto diz que o pai o recebe, o abraça e manda fazer uma festa para ele, manda matar o bezerro que estava sendo preparado para um dia de festa. Queridos, muitas vezes a gente está na casa do pai, está bem cuidado, tem de tudo, mas a gente quer dar uma volta lá fora. É isso que a gente faz. Quando a gente quer fazer alguma coisa que está errada, a gente não pede permissão para Deus. A gente não consulta Deus. Não vou consultar Deus não, porque vai que ele diz para não fazer, né? Não vou perguntar para Deus não, porque vai que ele não concorda com o que eu estou pensando. E aí então nós vamos parar lá no chiqueiro de porcos. Mas aí o Senhor diz, ó: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Se vocês me buscarem de todo o vosso coração. E às vezes somos levados pelo exílio também por causa do problema dos outros, pecado dos outros. Nos vemos numa situação inserida, não foi necessariamente por aquilo que fizemos, mas porque outros fizeram. Quando o marido, que é o cabeça da família, né, ele precisa tomar as decisões, é interessante o que a palavra de Deus vai nos dizer. Nós, homens, somos o cabeça da família, do lar, e agora eu tenho a força, né? Só que todas as decisões que a gente tomar, o Senhor vai cobrar de nós. A gente pergunta à esposa, não o esposo pergunta, mas a decisão final é do marido. E aí? Tudo aquilo que você tomar de decisões erradas implicará no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Às vezes você toma uma decisão errada, você não é casado, você não tem esposo ou esposa, mas você toma uma decisão errada, traz dificuldade para os seus pais, para os seus amigos, não é verdade? E às vezes a gente está inserido numa situação como essa, e vamos para o exílio. E aí? O Senhor promete: ó, eu trarei vocês de volta, eu vou trazer vocês de volta, e vou dar a vocês a paz, a esperança. A palavra de Deus vai nos dizer aí, quando nós olhamos o todo desta palavra, a esperança dessa qualidade, portanto, é uma dádiva de Deus. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, esperança é dádiva recebida por Deus, é um presente. Nós esperamos porque o Senhor nos confiou este presente de termos a capacidade para atravessar a tribulação com paciência. Os profetas descobriram a perspectiva de um novo começo. Esperança significa isso, novo começo. Ora, os profetas não viram, Jeremias não viu o povo retornando do exílio, Isaías não viu, Abacuque não viu, eles não viram, mas eles morreram na esperança, e por isso estavam certos de que estavam no centro da vontade de Deus. Agora, quando nós tiramos Deus da nossa vida, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, então nós perdemos toda a esperança. E aí sabe o que acontece? Mesmo estando, congregando numa igreja, você passa a ter uma vida infeliz. Mesmo tendo um carro, uma casa, uma família, dinheiro no banco,
você passa a ser uma pessoa infeliz. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer, e a gente vai terminar aqui, tem várias outras coisas que a gente vai falar em outro momento, mas mesmo, parece difícil entender isso, né? Mas mesmo na dor, na perda, no luto, na enfermidade, na falta de dinheiro, em tudo isso, mesmo em tudo isso, a palavra de Deus garante que nós podemos ser felizes. Amém? Regozijai-vos na esperança. Pastor, está tão difícil, mas fica feliz, porque o Senhor tem promessa. Pastor, está complicado, não tem dinheiro, mas fica feliz que ele vai chegar no momento certo. Pastor, está complicado minha família, eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe, mas Deus sabe. Pastor, já fiz de tudo por essa pessoa, já dei o que eu pude fazer. Então, se você já fez tudo, agora cabe àquele que faz o impossível fazer aquilo que você não pode fazer. Você pode fazer o possível, o impossível só Deus pode fazer. Então fica feliz. A gente tem que ficar feliz porque a gente não pode fazer o impossível. Porque o impossível só cabe a Ele fazer. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos permita viver nos regozijando na esperança. Dê um sorriso quando tudo parece ser complicado. E salte de alegria na certeza de que o Senhor está contigo. Feche seus olhos, nós vamos orar e depois nós vamos ouvir uma canção. Pai Santo, nós queremos nesta manhã nos alegrar na esperança. Queremos nesta manhã ter o nosso coração pautado em Ti. Queremos nesta manhã dizer ao Senhor que confiamos e cremos que o Senhor tem algo de extraordinário, maravilhoso para fazer na nossa vida e no nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos falhos, nós temos uma natureza pecaminosa e por isso, Deus, muitas vezes nós nos entristecemos tanto, que nós não conseguimos ver o Senhor trabalhando. Nós nos entristecemos de tal forma que nós não conseguimos ver as maravilhas do Senhor. Nós não conseguimos sentir a Tua presença. Há momentos de angústias tão profundos em nós que nós não conseguimos, ó Pai, usufruir da presença do Teu Espírito Santo e da garantia que o Senhor nos dá de que nós não estamos sozinhos. Então, meu Deus, nos ajuda a estarmos felizes na esperança, para que possamos ser pacientes na tribulação. Por isso, meu Pai, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos continuar depois esta reflexão. Nós vamos ouvir a irmã Keila, que estará nos conduzindo no louvor. Estamos sempre
igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Obrigado por tudo. Senhor, continue conosco, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. À noite nós continuamos, para a honra e glória do nome do Senhor, às 19h30. Convide seus amigos para entrar com a gente, tá bom? Para cultuar e adorar ao Senhor às 19h30 aqui nessa página nossa do Facebook. Nós vamos terminar agora. Para os irmãos da igreja temos uma reunião administrativa, tá bom? Então os membros da igreja agora vão permanecer aqui para esse momento de reunião administrativa. Se você tem algum pedido de oração, deixa aí nos comentários aí também o seu WhatsApp, se desejar, pode entrar no privado, tá bom? E nós estaremos orando pela sua vida e pela sua família. Vamos terminar com a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o teu povo espalhado por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus, um domingo de paz a todos, até logo mais à noite.